Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo. Esse vídeo aqui é para falar um pouco aí sobre derivada, então um exercício que eu vou resolver aí para os meus alunos de cálculo sobre derivada. Se você chegou aqui no canal primeira vez e está interessado aí em aprender derivada, eu convido você a se inscrever no nosso canal, porque a gente grava alguns vídeos aí de limite, derivada, posteriormente de integral também. Então, para você conhecer um pouco mais de cálculo, o nosso canal ele trata desses assuntos aí do cálculo diferencial integral, tá bom? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui um exercício que os meus próprios alunos pediram aí para resolver essa derivada. Bom, então aqui eu estou com uma função em que a gente pede para derivar numa lista lá de exercícios que a gente está fazendo. Então, pede para derivar essa função y igual a menos 5x à sétima e menos 5 sobre x elevado a 13, tá? Então, a gente está no início aí da utilização das regras práticas. A gente já fez bastante exercícios para derivar lá pelo conceito de limite e chegou que as regras práticas tornam mais fáceis as derivadas para a gente fazer, tá? Então, eu vou resolver esse exercício aqui a pedido aí de alguns alunos. Bom, primeira coisa, e outra, eu tenho uma tabela aqui de regras práticas, que provavelmente, às vezes, você vai na internet, ela vai estar um pouco diferente, porque essa minha tabela, inicialmente, para as derivadas, a questão 1, 2, 3 e 4, elas são regras do tombo, e eu meio que esmiucei, eu diferenciei cada uma por uma característica. Mas você vai numa tabela e muitas vezes vai encontrar como uma fórmula só, a questão da regra do tombo, uma fórmula de potência, tá? Então, vamos derivar isso aqui usando essas regras. É uma dúvida que surgiu dos meus alunos. Então, primeiramente, quando eu olhar para essa função aqui, y igual a menos 5x à sétima e menos 5 sobre x elevado a 13, eu falo assim, qual a fórmula prática que eu vou utilizar para derivar essa função? Então, a gente fala assim, ó, inicialmente eu vou dizer que a minha função ela se enquadra aqui na fórmula 5, tá? Na regra prática 5. Eu tenho lá uma função u mais v mais w, né? Que a gente diz que a derivada dessa função, a gente vai derivar o u, né? Vou derivar o primeiro termo, essa primeira parcela, depois eu vou derivar o v, a segunda parcela, e depois eu vou derivar o w, a terceira parcela. E esses, ou termos, esses termos, cada termo não vai estabelecer nenhuma relação com os anteriores, tá? Então, eu vou derivar dessa forma. Você vai falar assim, aqui tem um menos, professor, não é uma função soma que a gente diz. É sim, eu estou somando a uma parcela negativa, tá? Mais a parcela menos 5 sobre x elevado a 13. Então, é uma função soma na qual eu vou derivar essa função termo a termo. Quando eu estou trabalhando com os alunos, depois que a gente já iniciou as regras práticas, eu pergunto para eles, qual é o termo daqui que é fácil de derivar? Né? E aí os alunos, a essa altura, eles falam assim, professor, o primeiro termo é fácil de derivar. A tal regra do tombo, né? Então, o aluno aqui, ele fala, esse primeiro termo é fácil de derivar. Né? E eu pergunto, qual é a fórmula daqui que a gente utiliza para derivar essa função? Então, o aluno fala assim, a gente vai utilizar a fórmula 2, né? Eu tenho lá um k, que é uma constante, na frente de um x, a variável da função, elevado a n, um determinado expoente. Ó. Então, é isso que eu tenho, um kx elevado a n. O k é um número que está à frente do x, eu tenho a variável x e ela está elevada a um expoente n, tá? O n é um número aqui. E como que eu derivo essa função, né? Então, aqui, ó, eu tenho esse n, ele vem aqui para frente e multiplica pelo k. Por isso que a gente chama a regra do tombo. Esse n aqui, ó, ele vai vir aqui e vai tombar. Eu vou tombar ele aqui na frente para multiplicar por esse k, tá? Então, a gente vai lá, a tal regra do tombo. Portanto, na hora que eu tombar o meu expoente aqui, que é 7, aqui para frente para multiplicar pelo k, que está aqui, eu vou fazer 7 vezes menos 5. Então, eu vou representar que essa derivada, essa regra do tombo, 7 vezes menos 5 vai dar menos 35, ok? Aí eu copio a variável x, estou olhando aqui na fórmula, copio a variável x, e do n eu tiro 1. Ó.
meu n menos 1 ao derivar. Então, aquele expoente antigo que era n, dele eu vou diminuir 1. Ó, o meu expoente era 7, diminuindo 1 dá 6, tá? Então, eu derivei aqui e a tal famosa regra do tombo. Aí eu falo assim, e depois, o outro termo? O aluno fala assim, eu vou derivar o próximo termo. Lembrando que a soma, eu derivo termo a termo. Aí eu pergunto para o aluno, qual a fórmula que a gente utiliza para derivar esse próximo termo? Tá? Inicialmente, os alunos falam assim, professor, a gente vai usar a sétima fórmula, né? Porque eu tenho uma função lá do tipo U sobre V. E eu concordo, falo, tudo bem, e a gente deriva, né? Então, eu falo assim, eu tenho uma função do tipo U sobre V aqui, que é a fração, U sobre V. Então, a gente até faz lá, quem é U e quem é V. Então, falar U é o que está em cima, a parte de cima. A gente falar o U aqui é menos 5, tá? Eu vou acompanhar o sinal do menos aqui, vou carregar ele aqui, menos 5. E quem é o V? O V é o que está no denominador, o x elevado a 13. Tá? Aí depois a gente fala assim, vamos pegar aqui, pela fórmula, eu preciso do U, mas eu preciso do derivado também. Então, eu falo assim, quem é a derivada do U? Aí o aluno fala assim, a derivada do U é zero, né? Qual a fórmula que eu vou utilizar para derivar o U? A quarta fórmula aqui, ó. A função, quando é uma constante, a derivada da constante é zero, tá? A gente fala que esse menos 5, ele é o tal termo de grau zero, aquele termo em que o x está elevado a zero. E se a gente tombar esse zero aqui para frente para multiplicar, ele vai zerar. Por isso que a derivada de constante, que seria um termo de grau zero, a derivada é sempre zero. Tá? Então, a gente fala assim, ó, a derivada aqui é zero. E quanto que é a derivada desse V aqui? Então, o tal do V'. Eu vou derivar esse termo, que aí cai na primeira. Ó, eu tenho um x elevado a n, a variável x elevado a um expoente n. Faz a regra do tombo. Por isso que a 1, 2, 3 e 4 é tombo. Você tomba o n aqui para frente, vai ficar 13, você copia a variável x e o mesmo procedimento do n, o valor antigo 13, você tira 1, vai dar 12, tá? Então, eu tenho aqui o derivado, V e V derivado, tá? Se eu aplicar essa sequência daqui, vou chamar esse cara aqui, o resultado dessa derivada de y', tá? Mas derivando só isso aqui, podia chamar de z, vai ficar o derivado, ó, a derivada do é zero, vezes o V é x elevado a 13, isso aqui eu nem precisava pôr, porque zero vezes isso vai zerar, aí menos a derivada do V é 13 x elevado a 12, vezes o é menos 5, sobre o V, que é o de baixo ao quadrado, ó, x elevado a 13 ao quadrado, tá? Bom, o que que vai dar isso aqui? Esse menos vezes menos aqui, ó, deixa eu apagar aqui, esse menos vezes menos vai dar mais. Mais 5 vezes 13, 65, x elevado a 12. E o denominador x elevado a 13 ao quadrado, que é o x elevado a 13 vezes x elevado a 13, você repete a base, x, e soma os expoentes, 13, 13, 26, x elevado a 26. Aí a gente fala, como tem x em cima e embaixo, né, a derivada aqui desse termo, se eu simplificar x, em cima eu tenho 65. Se eu cortar x elevado a 12, é o x, vx, 12 vezes. E embaixo, x elevado a 26, ele é 26 vezes. Se eu cortar 12 de cima com 12 de baixo, aqui embaixo vão me sobrar 14. Então, aqui embaixo vai ficar x elevado a 14, tá? E eu falo que a derivada desse segundo termo, fazendo aqui separadamente, que a derivada desse cara vai dar mais 65 sobre x elevado a 13, tá? E eu digo, está derivada a minha função, ok? Eu derivei cada termo. O primeiro termo eu usei a fórmula 2 e o segundo termo eu usei a fórmula 7. Mas a gente diz que esse segundo termo eu posso, ó, U e V, tá? Vamos supor que eu chamei ele de W. Então, esse segundo termo, existe uma possibilidade
de eu derivá-lo sem usar a sétima fórmula. Que recurso é esse? Então, eu falo assim, esse termo menos 5 sobre x elevado a 13, eu poderia escrever ele como menos 5 vezes esse termo aqui do denominador x elevado a 13, eu poderia fazer uma inversão com ele e jogar ele para a parte de cima, tá? Para o numerador. Como eu vou fazer uma inversão com ele, ao invertê-lo, eu vou escrever ele como x elevado a menos 13. Tá? Porque eu estou fazendo uma troca, eu tenho que representar matematicamente que eu fiz essa inversão. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou pesquisar no Google. Então, vou pesquisar aqui como potência, ó, vou colocar aqui, potência com expoente negativo. Tá? Já vou direto aqui. Vocês vão falar que eu mudei o sinal. Ó, base fracionária elevada a expoente negativo. Ele fala, uma fração elevada a um expoente negativo é invertida. O numerador vira denominador e o denominador sobe, indo ao numerador. Ou seja, ó, eu tenho um 2/3 aqui. Tá? 2/3 elevado a menos 2. Esse menos do expoente, gente, o menos do expoente, significa que eu vou fazer uma inversão entre numerador e denominador. Ó. O 3 vai para cima e o 2 para baixo. Eu faço 3 meios elevado a 2, tá? Que vai dar 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Outro exemplo aqui, ó. O que é 4 elevado a menos 2? Né? 4 elevado a menos 2 é 4 sobre 1, eu inverto isso. É a mesma coisa que 1/4 elevado a 2. Ó. Eu inverto o numerador com o denominador e troco o sinal do expoente. Então, aqui, ó, o x elevado a 13, ele estava no denominador. Eu estou usando um recurso de passar ele para o numerador, eu falei aqui, passar ele para a parte de cima, só que aí eu troco o sinal do expoente, ó, x elevado a menos 13, tá? Ah, por que você está fazendo isso? Porque ao derivar esse termo, eu não precisaria da sétima fórmula, tá? Eu usaria a fórmula 2, ó. Eu inverti esse x elevado a menos 13. E como que deriva isso? Com a tal regra do tombo, tá? Então, eu aplicaria a mesma regra que no primeiro termo, que foi fácil de derivar. Então, eu tombaria esse menos 13 para frente, menos 13 vezes menos 5 daria mais 65. Repare que a conta não ficou diferente do que eu fiz aqui, ó, porque eu multipliquei o menos 13 por menos 5, e aqui, quando eu tombo menos 13, eu estou multiplicando por menos 5, dá mais 65. Aí eu copio o x, a variável, e do menos 13, lembra lá na fórmula que eu vou pegar o meu n e tirar 1. Então, eu vou pegar esse valor aqui, menos 13, e tirar 1. Ou seja, eu vou ficar com menos 13 e menos 1. Vai dar o quê? Menos 14. Né? E aqui, ó, é x elevado a 14, tá? Eu preciso corrigir aqui. Ao passar para cá, eu passei como 13, é 14, tá? Então, aqui eu tenho x elevado a 14, ó, ok? Que era o resultado daqui. E aí, né, ao fazer esse menos 13 menos 1, eu vou obter esse menos 14. E aí, a potência, como ela ficou negativa, o que eu faço para corrigir? Eu inverto ela, tá? É como se tivesse um denominador 1 aqui, eu vou inverter numerador e denominador. Então, essa parte que está menos 14, para ela não ficar negativa, eu inverto, eu jogo ela para baixo. Tá? E o que eu faço quando eu inverti? Como eu fiz aqui de baixo para cima, eu troquei o sinal do expoente. Quando eu jogar isso aqui que está no numerador para o denominador, eu vou jogar para a parte de baixo e eu troco o sinal do expoente. Ao invés de menos 14, ele vai ficar mais 14. Tá? E eu vou chegar exatamente a esse resultado aqui. Tá? Portanto, essa é a derivada. Só para a gente confirmar aqui, vou utilizar a ferramenta aqui, ó, do GeoGebra, digito aqui a função, ó, vou chamar f de x igual a menos 5x à sétima e menos 5 dividido por x elevado a 13. Estou digitando a função que a gente acabou de derivar. Tá? Tá aqui, ó. A gente pegou esta função. Tá ela aqui, ó. Menos 5x a 7 ou menos 5 sobre isso.
Quanto que é a derivada desse cara? Ó? Quanto que é a derivada dessa função aqui, ó, que eu chamei de f? Então, eu vou falar, me dá aí a derivada de f. E o GeoGebra aqui está calculando a derivada de f. Você vai falar assim, senhor, ele não deu a resposta igual. O que o GeoGebra fez? Ele pegou aqui, ó, e tirou o MMC. Ele transformou isso em uma fração, tirou o MMC entre x elevado a 14 e 1, que dá o x elevado a 14 daqui. Tá? Então, ele falou assim, ó, x elevado a 14 no denominador. Quando ele dividiu por 1, deu 1. Vezes o que está em cima, ele escreveu menos 35x elevado a 20. Ó. É o que ele pôs aqui. Só que para eu fazer x elevado a 20 aqui, vai me dar um trabalho enorme. Elevar 2 a 6, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Vamos supor que eu trocasse o x por 6, essa conta ia dar 64. Mas aqui, se eu trocar o x por 2 elevado a 20, vai ficar bem mais trabalhoso. Então, o GeoGebra juntou isso numa fração só. A gente não vai fazer porque não compensa. X elevado a 14 dividido por x elevado a 14 dá 1 vezes 65, 65, tá? Então, o GeoGebra deu a resposta, essa resposta aqui, juntando esse resultado da derivada do primeiro com o segundo, tirou o MMC. A gente vai deixar aqui termo a termo mesmo, porque é mais fácil fazer o cálculo. Mas essa resposta aqui é equivalente à nossa, sendo que a nossa é mais fácil, tá? Então, o exemplo aí da derivada dessa função, já já eu faço um outro vídeo aí de mais um exercício. Então, até o próximo vídeo.